basicamente a Uni aqui passando na frente dos parlamentares. Eu me inscrevi para falar e a gente teve uma decisão em cima da hora da presidência da comissão de que a Uni vai falar, né, que não representa estudante coisa nenhuma, tem uma representatividade nula, mas fizeram tumulto e vão falar aqui por causa do grito, na base da gritaria como sempre. Pessoal, quero comentar só aqui rapidamente com vocês que a gente acabou de ter o tumulto aí, tá gravado, eu coloquei no início do vídeo que vocês acabaram de ver na Comissão de Educação, né, que a gente recebeu o ministro Abraham Weintraub e infelizmente de supetão, né, decidiram que iam dar a palavra para a Uni. Parlamentares que estavam fazendo a defesa, né, do ministro ficaram revoltados com razão, né, porque não tinha acordo nenhum para a Uni falar. E mesmo os parlamentares que se inscreveram para falar, como eu me inscrevi, cheguei bem cedo para me inscrever, para falar, participei do café da manhã prévio que teve com os parlamentares, não tive a oportunidade de falar, então não faria o menor sentido, ainda que a Uni fosse falar, teria de esperar todos os parlamentares, não poderia furar fila, né, chegar falando. Mas queria colocar para vocês que é um negócio ridículo você ter esse discurso, né, de que tem uma representatividade da Uni. Eu quero primeiro aproveitar esse vídeo para fazer as colocações que eu iria fazer junto ao ministro na Comissão de Educação, que a gente tive a oportunidade de fazer. Mas começando como pontapé inicial, essa questão da Uni, que diz representar não sei o que lá. Assim, o fato é que em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, meu estado pelo qual fui eleito, a gente tem mais de 5 milhões de estudantes universitários. A gente teve candidaturas da Uni aí no estado de São Paulo e candidaturas de figuras relativamente conhecidas aí no meio da Uni e que fracassaram miseravelmente, né? Que não chegaram nem a 50, nem a 100 mil votos e dizem representar 5 milhões de estudantes, né? E essa mesma entidade que diz que a MBL é só um movimento de internet, né? Que tem mobilização nenhuma. A MBL, pelo menos, faz mobilizações muito maiores do que as da Uni, sempre que se empenha, sempre que convoca as manifestações, e ao mesmo tempo nós temos candidatos eleitos, efetivamente nós temos representatividade, coisa que a Uni não demonstrou ter. Então, é muito simples ser um discurso falando que representa todos os estudantes, mas os estudantes não votaram nos candidatos da Uni, porque a Uni não representa os estudantes e, portanto, não tem legitimidade nenhuma para ter voz na Comissão de Educação. Dito isso, levantando alguns pontos que eu não levantei no meu último discurso em relação às críticas petistas sobre a educação, não tem... primeiro que... fiquei envergonhado de ver gente de cabelo branco, né, falando que, agindo de maneira absolutamente desrespeitosa, né, em relação ao ministro, chamando ele de idiota, chamando ele de imbecil. Você pode ter discordância em relação à política educacional como eu tenho, mas você não pode partir pro pessoal. Isso é um negócio baixo, incompatível com a postura do parlamento, incompatível com a postura de qualquer cidadão, ainda mais uma pessoa de idade, né? Uma pessoa que na minha família, aprendi a respeitar os mais velhos e ver os mais velhos como pessoas respeitadoras e que têm conhecimento, que portanto nós devemos ouvi-las. Agora, a partir do momento que essas pessoas aqui no parlamento, né, de cabelo branco, partem pro tudo ou nada e agressões pessoais, aí não faz o menor sentido a gente manter nenhum tipo de diálogo, porque você dialoga com quem está disposto a dialogar, não quem está disposto a partir para agressão. E para colocar, né, o que eu iria colocar na Comissão de Educação, não tem moral nenhuma, né, dos parlamentares de oposição para falar em educação, porque quando eles eram governo, eu levantei uns dados aqui, primeiro no ranking PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE, em 2015, né, em matemática o Brasil ocupava a 68ª posição, em leitura a 62ª, em ciências a 66ª. Entre 2013 e 2016 o analfabetismo aumentou entre jovens de 15 a 29 anos em 6 estados, e em 2015 25% dos jovens de 15 a 17 anos estavam fora da escola, ou seja, evasão escolar, analfabetismo, péssimas notas, mesmo triplicando o investimento em educação. Ou seja, jorraram o dinheiro, abriram o cofre para a gente gastar e gastar e gastar, principalmente com folha de pagamento na educação, e mesmo com o triplo de dinheiro tiveram um desempenho pior do que governos anteriores que tiveram menos instrumentos para promover a educação e menos dinheiro. Então, fracassaram miseravelmente e, primeiro de tudo, para você criticar uma política governamental, você precisa oferecer uma alternativa. E a alternativa oferecida pelos petistas foi desastrosa e muito pior. E segundo, para falar sobre educação, você precisa ser educado, não pode sair chamando os outros de idiota e não pode partir para agressão. É isso que eu quero deixar para vocês. Um forte abraço. Continuamos aqui o dia de trabalho na Câmara. Agora eu estou aqui na CPI do BNDES, que vamos fazer perguntas para o ex-ministro Guido Mantega. Abraço.